O vento sopra forte sobre as águas do mar da Galileia. A noite é escura como breu, e as ondas batem violentamente contra a margem. De repente, um grito ecoa na escuridão. Um som não humano, perturbador. Algo se move entre os túmulos de um cemitério abandonado nas colinas de Gadara. Ali, no meio das sepulturas, uma figura aparece. Ele não veste roupas, seu corpo está coberto de feridas. Seus olhos estão arregalados, vazios, cheios de ódio e sofrimento. Ele não dorme, não descansa. Seu único lar são os túmulos dos mortos. Os moradores da cidade já tentaram prendê-lo. Usaram correntes de ferro, mas ele as quebrou como se fossem gravetos. Quando alguém se aproxima, ele grita. Seu corpo se contorce de forma anormal. Não é um simples homem. Algo maligno vive dentro dele. Ninguém ousa passar perto daquele cemitério. Todos sabem, ele não está sozinho. Dentro dele há uma legião de demônios. Mas naquela noite, algo diferente acontece. Um barco se aproxima da margem. Jesus está vindo, e a batalha entre o céu e o inferno está prestes a começar. A cidade de Gadara ficava na região de Decápolis, um território habitado por gentios, longe das sinagogas judaicas. Era uma terra misturada com paganismo e crenças estranhas. Muitos ali temiam espíritos, contavam histórias de maldições e se protegiam com amuletos. Mas por mais assustadoras que fossem essas histórias, nenhuma delas era tão aterrorizante quanto a do homem dos túmulos. Ele não tinha nome, pelo menos não mais. Para os moradores era apenas a criatura do cemitério. Dizem que, há muitos anos, ele era um homem comum. Talvez tivesse uma família, um lar, uma vida simples. Mas algo aconteceu. Algo terrível. Ele começou a ouvir vozes. No início, sussurros. Depois, gritos incessantes dentro de sua mente. Algo tomava conta de seu corpo, dobrava seus ossos, consumia sua alma. Os moradores o viam perambulando pelas ruas, murmurando palavras sem sentido, arrancando os próprios cabelos. No começo, tentaram ajudá-lo. Mas então, ele começou a mudar. As sombras pareciam segui-lo. Seu olhar se tornava mais vazio. Ele falava coisas que ninguém entendia, em línguas desconhecidas. E, uma noite, ele desapareceu. Não foi difícil descobrir para onde ele tinha ido. Os gritos começaram a ecoar das colinas. De dia, os viajantes ouviam lamentos vindos dos túmulos. De noite, os moradores fechavam bem suas portas, pois os sons eram muito piores. Rugidos, grunhidos, risadas que não pertenciam a nenhum ser humano. Tentaram prendê-lo. Chamaram os homens mais fortes da cidade. Trouxeram correntes de ferro. Conseguiram amarrá-lo por alguns instantes. Mas então, diante de seus olhos horrorizados, ele quebrou as correntes com uma força impossível. Seu corpo magro e coberto de feridas possuía um poder que não era natural, não era humano. Desde então, ninguém mais tentou detê-lo. Os viajantes começaram a evitar aquele caminho. Comerciantes mudaram suas rotas. Crianças eram proibidas de brincar perto das colinas. Todos sabiam, aquele homem não estava sozinho. O tempo passou, mas a criatura do cemitério nunca partiu. Ele vagava entre os túmulos, ferindo a si mesmo, gritando com as sombras, vivendo entre os mortos. E o mais assustador era que ninguém sabia quantos demônios o possuíam. Na cultura romana, uma legião era um exército de até 6.000 soldados. Isso significava que 6.000 espíritos malignos poderiam estar dentro de um único corpo. 6.000 vozes gritando. 6.000 forças tentando tomar o controle. Ninguém poderia libertá-lo. Ninguém sequer tentava. Mas então, algo acontece naquela noite. Do cemitério, ele vê um barco se aproximando. Vários homens desembarcam, mas um deles caminha à frente. Há algo diferente nele. Algo que os demônios percebem antes mesmo de o homem entender. Os músculos do possuído se contraem. Seus olhos arregalam. Seu peito sobe e desce rapidamente. Os gritos na sua mente se tornam desesperados. Algo dentro dele teme aquele que está vindo. E, antes que consiga se controlar, ele corre na direção de Jesus. Mas quando abre a boca para falar, não são suas palavras que saem. Uma voz monstruosa, grotesca, ecoa pela noite.
Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não me atormentes. As palavras saem com ódio, mas o que se esconde por trás delas é puro medo. E naquele momento, os discípulos percebem. O que está dentro daquele homem sabe exatamente quem é Jesus e sabe que está prestes a perder a batalha. O silêncio pesa no ar. Os discípulos sentem um calafrio. Nunca tinham visto algo assim. O homem possuído está de joelhos, mas não por vontade própria. Seu corpo se contorce, sua boca treme, seus olhos parecem refletir um horror absoluto. Ele não está ali porque quer. Os demônios dentro dele foram forçados a se curvar. Aquela voz monstruosa sai de sua boca novamente. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Mas agora há algo diferente no tom. Não é só ódio, é medo, pânico. Eles conhecem aquele nome, sabem quem ele é. Os discípulos observam a cena, com o coração disparado. Pedro aperta os punhos. João sente a respiração travar. Eles já viram Jesus acalmar tempestades e curar doentes. Mas agora estão diante de algo que vem direto das profundezas do inferno. Jesus não hesita. Seu olhar não carrega medo, apenas autoridade. Ele dá um passo à frente e, com uma voz que faz tremer a terra, dá a ordem. Sai deste homem, espírito imundo. A resposta não vem em palavras, mas em um grito de dor que rasga a noite. O possuído agarra sua própria cabeça, se sacode, seu corpo se contorce como se fosse se partir ao meio. Mas os demônios resistem, o ar ao redor se torna pesado. Os discípulos sentem uma pressão invisível, como se algo estivesse empurrando-os para trás. Mas Jesus não recua. Ele encara o homem, ou melhor, o que está dentro dele, e pergunta: qual é o seu nome? O possuído para de gritar. Seu corpo treme, seus olhos se arregalam ainda mais. Algo dentro dele se debate, hesita, mas não consegue fugir da pergunta. Então a voz volta a ecoar. Mas desta vez, não é uma única voz. São várias, sobrepostas, roucas, enlouquecidas. Legião, porque somos muitos. Um arrepio sobe pela espinha dos discípulos. Legião. Naquele instante, todos entendem a gravidade do que estão enfrentando. Esse não é um simples espírito imundo. São milhares, milhares de demônios dentro de um único homem. Mas mesmo um exército do inferno não pode resistir a Jesus. E agora, sabem que seu tempo acabou. Mas eles têm um pedido. A voz sai suplicante, distorcida, cheia de desespero. Não nos mande para o abismo. Os discípulos se entreolham. O que significa isso? Eles conhecem essa palavra. O abismo não é apenas um lugar qualquer. É a prisão final dos espíritos malignos. É o destino inevitável das forças das trevas. Mas elas não querem ser lançadas para lá ainda. Deixe-nos entrar nos porcos. Todos olham para o lado. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta do monte. Cerca de 2.000 animais. Os porcos eram criados pelos gentios da região, um povo que não seguia as leis judaicas. Mas por que os demônios queriam ir para eles? Talvez para escapar da destruição. Talvez para tentar um último ato de terror. Mas Jesus não discute. Ele não perde tempo conversando com as trevas. Ele apenas levanta a mão e permite. E então o inferno se solta. O homem possuído solta um grito terrível. Seu corpo é jogado para trás, como se uma tempestade invisível estivesse o rasgando por dentro. Seus músculos travam, suas veias saltam. E então, silêncio. Por um breve instante, nada se move. E de repente, os porcos enlouquecem. A manada inteira se agita, guincha, corre sem direção. Seus olhos parecem selvagens, como se algo os estivesse possuindo por dentro. Eles correm, todos ao mesmo tempo, e sem hesitar, se jogam do penhasco. Os discípulos assistem horrorizados quando 2.000 porcos despencam no mar da Galileia. A água se agita violentamente, corpos afundam, a espuma sobe, o barulho é ensurdecedor. E então, silêncio. Tudo acaba tão rápido quanto começou. Os discípulos ainda tentam entender o que acabaram de presenciar. Então ouvem um barulho atrás deles. Eles se viram e
O homem possuído está caído no chão. Seu peito sobe e desce, exausto. Sua pele já não se contrai. Seus olhos, antes selvagens e vazios, agora estão cheios de lágrimas. Ele está livre. Mas essa história ainda não acabou, porque os pastores dos porcos viram tudo e correm para contar à cidade. O homem possuído está caído no chão, respirando com dificuldade. Seu corpo, antes contorcido por forças invisíveis, agora parece em paz. Os discípulos ainda estão em choque. A cena dos porcos se jogando no mar se repete em suas mentes. O que acabaram de testemunhar não tem explicação humana, mas uma coisa é certa: o mal foi derrotado, e aquele homem que por anos viveu como uma sombra entre os mortos, agora está livre. Pedro dá um passo à frente, hesitante. Ele nunca esteve tão perto desse homem sem sentir medo. Mas agora, algo mudou. O olhar dele não é mais vazio. Os olhos que antes refletiam ódio e tormento, agora estão cheios de lágrimas. O homem tenta se levantar, mas suas pernas falham. O corpo dele estava acostumado ao sofrimento, à dor constante. Agora, sem as forças demoníacas que o impulsionavam, ele se sente fraco, mas humano novamente. Jesus se aproxima e estende a mão. O homem olha para ele e, pela primeira vez em anos, sente um toque que não quer feri-lo. Um soluço escapa de sua garganta. Ele segura firme a mão de Jesus e se levanta. Ele não precisa de palavras para entender o que aconteceu. Ele foi restaurado, mas nem todos estão felizes com isso. O medo da cidade. Os pastores dos porcos viram tudo. Eles ficaram paralisados quando os porcos enlouqueceram. Gritaram quando a manada inteira despencou do penhasco. E agora, ainda com os olhos arregalados, correm para a cidade. A notícia se espalha rápido. Homens e mulheres deixam suas tarefas. Comerciantes abandonam suas barracas. Até os líderes da cidade se reúnem. Os porcos se jogaram no mar. Foi aquele homem, aquele que vivia nos túmulos. Ele está diferente. E tem um homem com ele, um judeu, um tal de Jesus. A multidão cresce, o pavor se espalha, e então todos seguem em direção ao lago. Quando chegam, não acreditam no que vem. Ali, sentado aos pés de Jesus, está aquele que antes era o terror da cidade. Mas ele não está mais selvagem. Está vestido. Seu olhar não é mais de loucura, mas de serenidade. Ele não grita, não se fere, apenas escuta Jesus. Ele parece normal. O povo murmura. Alguns não conseguem tirar os olhos da encosta onde os porcos desapareceram. A cidade perdeu uma grande riqueza. Mas o que mais os assusta não é o que foi perdido, mas o poder que foi demonstrado. Se Jesus tem autoridade sobre espíritos malignos, o que mais ele pode fazer? O medo cresce, os cochichos aumentam, até que alguém diz em voz alta: ele precisa ir embora. Outros concordam. Sim, ele não pode ficar aqui. Então um dos líderes da cidade dá um passo à frente e, sem encarar Jesus nos olhos, diz: por favor, vá embora. Os discípulos ficam perplexos. Jesus acabou de fazer um milagre. E eles querem que ele vá embora? Mas Jesus apenas observa. Ele entende. O coração humano muitas vezes prefere a zona de conforto ao confronto com o divino. Sem dizer nada, Jesus se levanta e caminha até o barco. Os discípulos o seguem, ainda sem acreditar no que está acontecendo. Mas então, algo inesperado acontece. Um pedido surpreendente. O homem liberto se levanta de repente. Seus olhos estão cheios de lágrimas. Ele corre até Jesus e se ajoelha. Deixe-me ir com o Senhor. Ele não quer mais ficar ali. Como poderia? A cidade o rejeitou por anos. Ele era um monstro para eles. Mas agora, ele encontrou alguém que o aceitou. Ele quer seguir Jesus. Quer aprender mais. Quer estar perto daquele que o salvou. Os discípulos esperam que Jesus aceite. Afinal, quem melhor para testemunhar do poder de Deus do que alguém que foi liberto de uma legião de demônios? Mas Jesus olha para ele com carinho e diz algo inesperado. Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. O homem pisca, confuso. Mas, mestre, eu quero ir com você. Jesus sorri. Sua missão não é me seguir. Sua missão é contar a todos sobre a sua libertação.
O homem fica em silêncio. Ele queria fugir daquele lugar, mas Jesus quer que ele fique. Então, algo dentro dele muda. Ele percebe. Jesus não apenas o libertou, ele lhe deu um propósito. E sem hesitar, ele obedece. Ele se vira e olha para a cidade que o temia. Agora ele não é mais um prisioneiro dos demônios. Agora, ele é um mensageiro do Deus que o salvou. E seu testemunho vai mudar toda a região. Mas essa história ainda não acabou. Porque anos depois, Jesus retorna àquela terra e encontra algo surpreendente. O homem observa enquanto Jesus e seus discípulos embarcam. O barco começa a se afastar lentamente. O vento sopra, levando consigo as últimas palavras do Mestre. Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Ele permanece ali, parado, sentindo o peso da missão que recebeu. Por anos as pessoas o temeram, evitavam seu olhar, sussurravam sobre ele como se fosse uma maldição viva. Mas agora, ele era um testemunho vivo do poder de Deus. Os habitantes da cidade ainda o encaram de longe. Alguns murmuram desconfiados, outros simplesmente se afastam. Mas ele sabe que não pode se calar. Ele dá um passo à frente, depois outro. E então, ele começa a falar. Ele caminha pela cidade e conta sua história. Fala sobre os anos de tormento, sobre as vozes incessantes que rasgavam sua mente. Conta como seu corpo não lhe pertencia mais, como tentou resistir, mas era esmagado pela escuridão. Ele descreve o momento em que viu Jesus. Como pela primeira vez em anos, algo dentro dele, algo humano, clamou por ajuda. E então, conta sobre o que viu com os próprios olhos, a autoridade de Jesus. Nenhuma corrente foi capaz de me prender, mas uma única palavra dele me libertou. No início, as pessoas o ouvem com ceticismo. Algumas se afastam, outras riem, achando impossível. Mas ele não desiste. Ele percorre toda a Decápolis, uma região de 10 cidades gentias, e não se cala. Nos mercados, nas praças, nas ruas movimentadas, ele fala. A cada lugar que passa, mais pessoas começam a escutá-lo. Seu testemunho é poderoso demais para ser ignorado. Ele não tem um pergaminho para ensinar, não tem o conhecimento dos escribas ou sacerdotes, mas ele tem uma história, e sua história é forte o suficiente para abrir os olhos dos que nunca acreditaram em milagres. Jesus retorna e encontra um milagre maior. O tempo passa, o homem continua sua missão, e então, um dia, Jesus retorna àquela região, mas algo é diferente. Desta vez, ele não encontra uma cidade que o rejeita. Muito pelo contrário, uma multidão o aguarda. Centenas de pessoas o esperam na margem do lago. Há famílias inteiras, pais segurando seus filhos, doentes sendo trazidos em macas. Eles querem ouvi-lo, querem ser curados, querem conhecer aquele que tem poder até sobre os demônios. E tudo começou com um único homem que decidiu contar sua história. O mesmo homem que antes era o terror da cidade. Agora se tornou a chave para que milhares de pessoas conhecessem Jesus. Ele não precisou de milagres grandiosos. Seu testemunho foi suficiente. A lição para nós. Essa história nos ensina algo profundo. Ninguém está além da salvação de Deus. Se Jesus pôde libertar um homem possuído por uma legião de demônios, ele pode transformar qualquer um. Jesus nos encontra onde estamos, mas não nos deixa como estamos. Ele atravessou o mar, enfrentou uma tempestade e entrou num território gentil apenas para salvar um homem. E ele faria o mesmo por você. Você tem uma história para contar. Muitas vezes pensamos que só grandes pregadores podem evangelizar. Mas esse homem não conhecia a lei, não tinha conhecimento teológico. Tudo o que ele tinha era seu testemunho. E isso foi suficiente para transformar uma região inteira. Agora, eu te pergunto, o que Deus já fez na sua vida? Você está disposto a compartilhar? A sua história pode mudar vidas, assim como a dele mudou. Se essa história impactou você, não saia sem se inscrever no canal. Aqui contamos as histórias mais poderosas, misteriosas e transformadoras da Bíblia de uma forma que você nunca viu antes. Então clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários. Você já teve uma experiência em que sentiu que Deus te libertou de algo?
Ou talvez conheça alguém que precisa ouvir essa história. Compartilhe este vídeo. Você pode ser a chave para transformar a vida de alguém. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.